Olá, professora Marina. Meu nome é Daniela e o nosso grupo escolheu abordar o aspecto da deficiência física. Bom, a deficiência física está relacionada à perda ou comprometimento dos movimentos de um ou mais membros, ou até mesmo a perda desse membro. Ela pode ter origem ortopédica, que está relacionada a ossos, músculos e articulações, ou neurológica, relacionada ao sistema nervoso. Existem várias possibilidades da pessoa adquirir esse quadro de deficiência. Eu vou falar um pouco de algumas delas. Pode ocorrer por lesão medular, no qual, ao longo da nossa medula, existem inervações de nervos motores. E uma lesão nessa medula que atinja esse nervo motor pode causar paralisia ou comprometimento de um ou mais membros. E esse comprometimento ele varia de acordo com a altura da lesão. E essa perda pode ser total ou parcial, no qual se usa o termo plegia para perda total e paresia para perda parcial dos movimentos e sensibilidade. Para relacionar esta perda com a quantidade de membros afetados, usa-se mono para um membro, di, 2 membros, tri, 3 membros, m, um lado do corpo, para membros inferiores e tetra, os 4 membros. No caso, para fazer essa relação do grau de perda, seria monoplegia, monoparesia, diplegia, diparesia e assim por diante. Outra possibilidade é a paralisia cerebral, que ela é causada por falta de oxigênio no cérebro que atinge a parte motora. Ela varia da simples até a mais complexa dessa perda. E ela pode afetar o tônus muscular, postura, movimentos e pode apresentar rigidez, espasmos, movimentos contínuos. Outro seria a distrofia muscular. Ela tem origem genética e existem vários tipos. Ela apresenta fraqueza, degeneração muscular e pode ser progressiva ou não. Vou falar um pouco sobre a distrofia muscular de Duchenne. Ela afeta com mais evidência os homens e por estar relacionada ao cromossomo X, por estar ligada ao cromossomo X. Em mulheres também ocorre, mas de uma forma mais leve. Nos homens, ela é progressiva e irreversível e inicia-se dos 3 aos 5 anos, causando um atraso no desenvolvimento motor, fraqueza muscular, problemas respiratórios e cardíacos, podendo levar à morte. Outra possibilidade é a espinha bífida. E existem três possibilidades também dessa espinha. Ela pode ser oculta, no qual ocorre um espaçamento entre as vértebras, mas que não causa lesão. Pode ser meningocele, que é o espaçamento e o extravasamento da membrana que protege a medula. E a mielomeningocele, que é o espaçamento e o extravasamento tanto da membrana protetora como da medula, e pode causar uma lesão medular e todos os efeitos da lesão medular. Bom, agora o Paulo Henrique vai falar um pouco sobre amputação e próteses. Boa tarde, meu nome é Paulo, eu vou estar falando um pouco sobre amputação e prótese. A amputação é definida como a remoção da extremidade de parte do corpo mediante acidente ou cirurgia. O tempo de recuperação, em geral, leva cerca de 6 meses. Neste período tem que cuidar muito da cicatrização do coto
e para que não ocorra nenhum tipo de inflamação que acarrete na demora na reabilitação da pessoa. Passado esse período, dará início ao uso da prótese, que nada mais é que um substituto para o membro amputado da pessoa. A prótese mais antiga data de 2300 a.C., quando arqueólogos encontraram um esqueleto de uma mulher em que seu pé esquerdo era artificial, feito com pele e ossos de animais. Para membros inferiores e superiores, temos as próteses exoesqueléticas, que são as mais convencionais. Essas têm mais resistência, durabilidade e pouca manutenção, e são mais estéticas também. Já as endoesqueléticas são mais funcionais, mais leves e revestidas de espuma. Seu material geralmente é de aço, titânio e alumínio. Para a amputação transfemoral, nós temos dois tipos de encaixe. Temos o encaixe CAT/CAM, que mantém o fêmur em posição fisiológica, tem uma marcha mais harmoniosa e maior estabilidade corporal. Temos também o encaixe quadrilátero, que é indicado para todos os amputados, principalmente para quem tem musculatura flácida e de terço proximal. Para a amputação transtibial, nós temos três tipos: a PTB, que é um mecanismo de suspensão, que é indicada para cotos de nível médio. Temos a PTS, que é indicada para pacientes com instabilidade no joelho, e temos também a KBM, que é a mais utilizada, porém não é recomendada para cotos muito curtos. Para joelhos, nós temos dois tipos: a monoaxial, que a articulação do joelho gira em torno de um eixo só, e a multiaxial, que a articulação do joelho gira em torno de mais que um. Para pés, nós temos quatro tipos: pés de resposta dinâmica. Esses armazenam energia para liberar durante a marcha e possuem uma marcha mais suave. Pés multiaxial, que absorve o movimento e reduz os efeitos sobre o coto. Temos pé articulado, que tem a articulação monocêntrica, que permite algum movimento na flexão dorsal. E temos os pés fixos. Esses são os pés protéticos mais simples que tem. Possuem um calcanhar com diferentes graus: macia, média e dura. Para membros superiores, temos quatro tipos de próteses: as mecânicas, elétricas, híbridas e biônicas. As mecânicas, a função é assegurada por um mecanismo de tração associado a cabos e tirantes. As elétricas, a função é assegurada por um mecanismo elétrico que captam sinais musculares, cabos e baterias que asseguram a transmissão desse sinal e a movimentação da mão ou gancho elétrico. Híbridas, a função é assegurada por uma combinação de sistema mecânico e elétrico, e a biônica, que a função é semelhante à de uma prótese elétrica, sendo que a mão é multiarticulada, isto é, a articulação individual de todos os dedos. Agora eu passo a palavra para a Suelen, que irá falar um pouco sobre acessibilidade. Olá, meu nome é Suelen. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre acessibilidade para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Esse termo acessibilidade é o direito das pessoas acessarem a todos os espaços públicos ou privados de igual forma. Ou seja, a pessoa que tem a deficiência física ou a mobilidade reduzida, ela possui os mesmos direitos de uma pessoa sem deficiência de usufruir de todos os espaços. Diante disso, nós temos algumas leis e diretrizes que visam assegurar essa acessibilidade em todos os espaços. Nós temos a Lei 10.098 de 2000, que é conhecida também como Lei da Acessibilidade. Nós também temos a NBR 9050, que é uma norma da ABNT que possui alguns parâmetros técnicos para a construção de mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Cada construção, cada via pública, ela deve assegurar o acesso a todas as pessoas de igual forma. Então, nos mobiliários, uma pessoa com deficiência, com deficiência física, ela precisa ter um espaço maior, mais amplo, para que ela consiga se locomover com a cadeira de rodas. Isso é assegurado na NBR 9050. O acesso a sanitários inclusivos, ou seja, a pessoa que é cadeirante ou a pessoa que tem uma mobilidade reduzida, ela consegue acessar o sanitário com autonomia. Nós temos também as vagas de estacionamento, as rampas também são muito importantes para que essas pessoas tenham acesso de forma segura e com bastante autonomia.
As vias públicas e os parques, eles devem também ser acessíveis e inclusivos. Então, todas as barreiras físicas, arquitetônicas, elas devem ser removidas a fim de dar segurança a todos os seus usuários. Então, essas normas e diretrizes, elas precisam ser respeitadas e o processo de acessibilidade, de inclusão, ele deve permear toda a nossa sociedade, estar presente em todos os âmbitos e que as pessoas usufruam de igual forma de todos os espaços públicos e privados. Muito obrigada pela atenção e até mais. Olá, boa tarde. Meu nome é Luana, sou de São Gabriel do Oeste e hoje eu vim falar um pouquinho sobre acessibilidade nas escolas. Conforme estamos estudando, na Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Acessibilidade, é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, sendo eles urbanos, equipamentos urbanos, transportes, informação e comunicação, tecnologias, mercados, escola. Como seria uma escola com acessibilidade para uma pessoa com deficiência? Ela tem aqui em São Gabriel, a maioria das escolas já são adaptadas para esse tipo de criança, de adolescente com acessibilidade, tendo elas piso tátil, rampa de acesso, o ponto de entrada para esse tipo de pessoas com menor fluxo, menor movimento de veículos e de pessoas, separado do local de transição maior da escola, cadeiras e mesas adaptadas para esse tipo de pessoas, pias e banheiros também com altura adaptada para essas pessoas também, área de circulação em sala suficiente para que um cadeirante, por exemplo, consiga andar, retornar, sair, entrar, para que não haja nenhum transtorno. Maçanetas com alavancas e portas mais largas. São esse tipo de acessibilidade que são encontrados na maioria das escolas aqui na nossa cidade já. Bom, é isso. Quando o professor tem alunos com lesões medular, que o aluno tem a perda de movimentos e acessibilidade, ele deve ter muito cuidado com esse tipo de criança, com os cuidados, com locais, temperaturas, porque essa criança, esse aluno, por ser acessível, ter acessibilidade, ele pode não estar sentindo uma cadeira machucando, que o chão está quente, ou alguma coisa desse tipo. O professor deve ter bastante cuidado com isso. Avisar quando for fazer uma aula diferenciada, com antecedência, né, para que os pais possam se organizar com isso também. É importante, muito importante, que o professor saiba quais as limitações do aluno, para que ele consiga se adequar em suas atividades. Qual tipo de deficiência que o aluno tem, que ele estude sobre isso também, entenda um pouco sobre a deficiência, sobre suas limitações, para ele poder enquadrar ele em todas as atividades, para que ele não se sinta excluído.